Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast. No episódio de hoje, a gente vai estar conversando sobre evidências que nos mostram que a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Para começar, vamos ler lá em Mateus, no capítulo 24, dos versículos 3 ao 13. É uma leitura extensa, mas preste bem atenção no que será lido. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Se você, como eu, já cresceu em uma igreja cristã, uma igreja evangélica, você provavelmente desde criança ouvia essa passagem ou assuntos relacionados a essa passagem dizendo que Jesus está à porta, de que Jesus em breve irá voltar. E quantas pessoas eu imagino que desistiram, que deixaram de crer em Jesus por conta disso, e muitos ainda dizem que ele está demorando. A palavra de Deus vai nos dizer que muitos dizem que ele está demorando e acaba perdendo as esperanças, mas na verdade essa mesma palavra nos diz que Jesus ele não está demorando, mas Deus está dando tempo às pessoas para que elas se arrependam. Então, não perca a esperança. Eu já fiz 2 episódios aqui nesse podcast, além desse que eu estou gravando agora, mas já fiz 2 episódios só falando sobre a morada celestial, de como será, ou melhor, de qual é a nossa esperança, que é o céu. Então, eu recomendo que você escute, eu vou deixar ele aqui na descrição desse episódio, mas escute esses episódios, porque a minha intenção ao gravar esse episódio é para que a gente possa ver que Cristo está voltando, de que Ele está às portas e Ele espera a sua noiva adornada, limpa, purificada, e que essa espera, que esse tempo que a gente espera a revelação, a segunda vinda de Jesus ao mundo, vale a pena. Porque isso todo mundo sabe, quando a gente começa a crescer, a gente começa a ver o mundo e como ele é cruel, como que o mundo em si é sujo em um lugar em que não é tão bom se viver assim. Em que um lugar em que há destruição, em que há violência e que muitas vezes, na maioria delas, você não está seguro. Contudo, eu quero que você saiba desde já que a minha motivação não é te deixar assustado, não é te deixar com medo, mas é te dizer de que, apesar de toda a desesperança que há no mundo, há uma esperança, a única esperança na qual nós podemos nos ancorar, que é Jesus Cristo. E é sobre Ele que eu gostaria que você soubesse, é sobre Ele que eu gostaria que você conhecesse mais. Então, voltando para o texto inicial que a gente leu, Jesus ele fala que nós seríamos maltratados, nós seríamos julgados, odiados por sermos cristãos. E isso a gente já vê em vários países
da Ásia, em vários países da África, principalmente nessas regiões. Eu não sei se você conhece essa instituição, mas o Portas Abertas é uma instituição que oferece apoio à igreja perseguida, que são justamente igrejas que são perseguidas pelo sistema que está governando aquele país ou a determinada região de um território. E o Portas Abertas oferece apoio a essas pessoas. Então, se você tem curiosidade de saber quais são os países que têm uma perseguição mais forte, mais ferrenha aos cristãos, eu vou deixar também o link do Portas Abertas para você entrar e ver. Mas, por exemplo, o país que tem a maior perseguição, a perseguição extrema em todo o mundo, é a Coreia do Norte. Esse é o primeiro país. Em segundo, vem a Somália. Em terceiro, vem o Iêmen. Em quarto, vem a Eritreia. Em quinto, vem a Líbia. Então, aqui a gente encontra os países em que os cristãos são mais perseguidos, em que eles são mais maltratados justamente por crerem em Cristo Jesus. E outra coisa que Jesus diz nessa passagem é que nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, que nações se levantarão contra as nações, né? Que uma nação se levantará contra outra nação. Isso aqui a gente tem visto na história da humanidade. Temos a Primeira Guerra Mundial, temos a Segunda Guerra Mundial, que teve um impacto ainda maior. Tivemos a Guerra Fria, que, né, teve muitas consequências no mundo, e a gente está tendo atualmente a guerra da Ucrânia e da Rússia. E pessoal, só explicando aqui que quando eu gravei esse episódio inicialmente, a guerra entre Israel e Hamas ainda não tinha acontecido. Então foi por isso que eu não citei ela. Mas agora, infelizmente, né, ela aconteceu e nós precisamos, né, orar não apenas pelo povo de Israel, mas também pelos palestinos que têm sofrido com isso e tantas outras nações que sofrem com as guerras diariamente em seu território. Sem encontrar outras guerras ainda que são menores e que estão ocultas, que talvez a gente nem saiba, mas que estão acontecendo nesse momento. Todas elas são confirmações daquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, já diria que haveria de acontecer, como prova da sua vinda. Fomes e terremotos também são coisas que irão acontecer como sinais da segunda vinda de Cristo. O último terremoto que a gente teve conhecimento agora, que teve mais repercussão, foi o terremoto que aconteceu em Marrocos. O número de mortos nesse terremoto foi de mais de 2.000 pessoas. Então, ele foi um terremoto de uma abrangência muito grande. Foi um terremoto que teve enormes impactos nessa nação. E não apenas terremotos, a gente tem enchentes na Líbia, por exemplo, que causaram inúmeras milhares de mortes, que também podem ser consideradas como uma evidência da volta do Senhor, de que Jesus Cristo está às portas. Então, não pense que Jesus está demorando, ou que eu sei que às vezes é difícil da gente suportar, mas não é impossível porque o Espírito Santo é quem nos ajuda. O Espírito Santo é quem está conosco. Também tem um episódio sobre o Espírito Santo aqui no podcast. Se você tiver curiosidade de conhecer mais sobre ele, busca aqui, que eu tenho certeza que você será edificado por esse conteúdo. Mas a gente não vai, nós não seremos abalados porque a vitória está ao lado do povo do Senhor. Porque nós somos filhos de Deus e a vitória há de ser nossa. Então, como a palavra diz, aquele que perseverar, aquele que continuar correndo essa corrida com paciência e chegar até o fim, esse será salvo. Então, que a gente não venha desfalecer, que a gente não venha desanimar, mas que nós estejamos com o coração e com os olhos fixos no Senhor, porque um dia Ele irá de voltar e redimir toda a humanidade. Assim como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, que Paulo vai dizer à igreja assim no versículo 16 ao 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.
Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E Paulo, ele sabia de que essas palavras, de que a promessa do Senhor nos seria consolo no momento de aflição, no momento de tribulação e no momento de tão ferrenha tribulação, seja moral, política, financeira, emocional, em todas as áreas da nossa vida. Essa promessa do Senhor é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos mantém de pé, tendo a esperança, estando convictos de que Ele que prometeu também irá cumprir. Em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 9 ao 10, diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Então, como eu já disse anteriormente, Jesus não está demorando em voltar. Ele quer que o seu povo, que aqueles que ainda não são o seu povo, se arrependam e sejam transformados segundo a palavra do Senhor. Então, se você tem essa vontade, esse anseio para que Cristo volte logo, pregue o Evangelho. Isso é uma outra coisa que a palavra de Deus nos diz. A pregação do Evangelho é o que, como entre aspas, é o que acelera a volta de Cristo. Porque a pregação do Evangelho vai levar as boas novas às outras pessoas, para que elas também, assim como nós, se arrependam e conheçam a Cristo. Gente, não se esqueçam de checar o nosso Instagram também, eu vou deixar aqui no link de informações. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha sido edificado e impactado pela verdade do Evangelho. E a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada por ter me escutado até aqui.